Bem-vindos ao curso de controle de máquinas elétricas. Os motores elétricos são empregados hoje em dia em diversas aplicações. Por exemplo, em robótica, em máquinas ferramentas, em indústria de tecelagem, por exemplo, esses lençóis de 1000 fios são feitos com o uso de motores elétricos muito bem controlados. Na indústria siderúrgica, em aparelhos de ar refrigerado, do uso cotidiano, por exemplo, nos chamados inverter, na indústria de gráfica, por exemplo, em jornais para fazer impressão colorida, para garantir que as folhas de papel não vão se romper no processo de rolamento do material. E tudo isso só é possível graças ao avanço que se conquistou no controle dos motores elétricos, que é o objeto desse curso. Daí a importância da matéria que vai ser apresentada. Eu resolvi gravar as aulas baseadas na referência do livro do professor Werner Leonardi, Controle de Máquinas Elétricas, que, na minha opinião, é o melhor livro sobre o assunto. Eu já tentei utilizar outras referências bibliográficas e eu sempre retorno ao livro do Leonardi, que eu considero como uma verdadeira Bíblia. E como a Bíblia, que é difícil de ser lida no começo, estranha pela linguagem, o mesmo acontece com o livro que nós vamos adotar. E meu objetivo nas 11 aulas que eu pretendo gravar é justamente facilitar o entendimento do livro, a leitura do livro. A ementa do curso vai ser exatamente o índice do livro, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. E nós nos encontraremos para discutir a matéria que vai ser estudada por vocês. Aqui vale aquela máxima do Paulo Freire, que eu tanto aprecio, que diz: ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho, homens e mulheres aprendem mediatizados pelo mundo. E esse mundo é o mundo do texto do livro, é o mundo dos exercícios que serão propostos, e esse material, a experiência de vocês e a minha experiência, que nós vamos discutir. Para um curso de pós-graduação, realmente não existe nada de mais apropriado. Se as aulas anteriormente não eram feitas assim, era um erro e eu me penitencio desse erro. Foi o Covid que veio para me chamar a atenção, para me despertar do erro que estava sendo cometido com aquelas aulas presenciais chatas, às vezes as pessoas com dificuldade de se transportar. Isso tudo fica facilitado com as aulas gravadas. E, como disse, nos reuniremos para a discussão. Talvez o grande problema desse livro, se tivermos que apontar alguma deficiência, é a falta de exercício. Para isso, eu tento suprir com alguns exercícios que vão ser propostos e também no meu livro de acionamento, comando e controle de máquinas elétricas, onde tem vários exercícios propostos, inclusive com solução. Sobre isso eu falo mais tarde. Como pré-requisitos dessa matéria, nós vamos precisar de conceitos de máquinas elétricas, de eletrônica de potência e de controle. Isso daí, mais uma vez, se houver alguma dificuldade, eu gravei aulas para o meu curso da graduação que aborda ou faz uma revisão desses conceitos. Para também não se criar nenhuma expectativa a respeito dessa disciplina, é importante ficar claro, desde agora, que a universidade não é o local do know-how. De fato, o local do know-how é a indústria. A WEG, por exemplo, vai saber muito bem como fazer um controle de uma máquina elétrica.
ela terá todos os passos, toda a receita para fazer aquela tecnologia. Na universidade e nesse curso, nós vamos discutir o know why. Por que é assim? Por que é assim? Por que não é assado? E o grande ideal para vocês que vão desenvolver uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado seria responder à pergunta why not de um outro jeito que vocês vão talvez vislumbrar ao longo do estudo, na medida que forem estudando. A velocidade que eu recomendo para acompanhar o curso é de 1 vídeo por semana. Claro que assistir a um vídeo, né, não é suficiente. Você, depois de assistir um vídeo, vai ter que mergulhar no texto do professor Leonardo e também desenvolver exercícios, possivelmente discutir com algum colega com que você esteja estudando. Eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente o professor Leonardo. Ele não foi meu orientador, mas eu me encontrei com ele 10 vezes. Foram 10 encontros relativamente curtos, mas em cada encontro ficou uma lição. E é isso que eu vou passar agora a compartilhar com vocês, que já é quase como um início da matéria, porque em cada vez que eu me encontrei com o professor Leonardo, eu aprendi alguma coisa. É isso que eu vou contar mais ou menos aqui rapidamente. Esse é o livro, né? É um livro de edição de 2001. Inicialmente, o professor publicou o livro em alemão, em 1974. Ele era o chefe do Instituto de Controle, não era um Instituto de Máquinas Elétricas, não. É do Instituto de Regnungstechnik, que é teoria de controle. Mas ele teve esse desenvolvimento todo nas máquinas elétricas, se bem que ele controlava helicóptero, avião, outras coisas. Eu conto daqui a pouco. Esse livro teve a primeira edição em inglês em 84, a segunda em 96 e a terceira e a última em 2001, que é a edição que nós vamos adotar. Aqui está o professor Leonardo. Ele faleceu no final de 2018, aos 92 anos de idade. E aqui está a relação, os 10 encontros que eu tive com o Leonardo. O primeiro foi em 1982, eu estava praticamente chegando para o doutorado na Alemanha, e o meu instituto lá fez uma visita à feira de Hannover, que é uma coisa incrível em termos de tecnologia, e lá o instituto, a Lehrstuhl do professor Leonardo, tinha um stand e já estava demonstrando o controle de motores de indução. Eu fiquei lá babando com aquilo que era feito. Em 84, o meu orientador, o professor Underhauer, isso é em Bochum. Bochum é uma cidade próxima de Düsseldorf. Resolveu fazer uma visita a Braunschweig e ao professor Leonardo, porque a minha tese era ligada a controle de máquinas, era o controle de um motor de corrente, e o Leonardo já era conhecido como o Papa no assunto. E nós fomos lá visitá-lo, visitamos o instituto. Realmente, eu saí de lá muito preocupado, mas eu lembro direitinho dele, na hora do almoço, falando, olha, você pode estar usando máquina de corrente contínua, tudo bem, já não é a máquina objeto de grandes pesquisas, mas, por favor, a malha de controle de corrente tem que ser adaptativa. Depois eu fiz a adaptação não só da máquina, da malha de controle de corrente, mas também do controle de velocidade. De qualquer forma, isso é um assunto que nós vamos ver num dos capítulos do livro.
Em 87, eu já tinha terminado o doutorado e fui apresentar em Munique, no Congresso de Controle, o 10º Congresso de Controle, os resultados da minha tese. E tive a oportunidade de brevemente conversar com o professor Leonardo e perguntar para ele por que nesse livro que nós vamos adotar, por que aqui ele não falava do controle vetorial indireto. Ele disse, isso é praticamente um controle escalar, assunto que também nós veremos no curso. Em 98, teve um curso organizado pela Siemens, em São Paulo, era o engenheiro Smith da Siemens, que convidou o Leonardo para passar 2 semanas. As aulas eram na Universidade Mackenzie, e o almoço era num dos restaurantes ali perto do Mackenzie. E o Leonardo, sempre uma pessoa muito educada, com bom humor, dizia, puxa, eu nunca vi restaurantes estudantis melhores do que esses que tem aqui no Brasil. Claro que ele, na época, estava justamente apresentando a matéria do livro dele, usava muito pouco transparência, slides, ia conversando e discutindo o assunto do livro. Lá compareceram comigo, eu não posso esquecer, o Guilherme Garcia, atualmente fez o doutorado conosco, atualmente é professor de Rio Quarto, na Argentina. O Paulo Branco também esteve fazendo esse curso, atualmente é professor no Instituto Superior Técnico de Lisboa. São boas recordações que eu tenho e certamente os que estiveram lá comigo, o Guilherme, o Paulo Branco, também têm. Dividimos um quarto na época, não tinha muito dinheiro. Em 1990, eu convidei o professor Leonardo para dar uma palestra plenária no Congresso Brasileiro de Automática, que foi realizado em Belém. E, na ocasião, ele apresentou um artigo, que hoje em dia é um artigo de referência, que é esse que está citado aqui, 30 anos de vetores espaciais. Essa será a nomenclatura que nós vamos usar no curso. Na literatura americana é muito comum você tratar as correntes das fases A, B e C como um vetor coluna. Nós vamos usar um método proposto por Kovacs por volta de 1930. Preste atenção, o congresso foi em 1990, ele falou 30 anos do conceito de vetores espaciais. É uma nomenclatura muito mais palatável depois que você se acostuma com ela. O título do artigo continuava 20 anos de controle orientado pelo campo. E era justamente em 1970, foi quando o Blask defendeu o doutorado dele propondo o controle vetorial para motores de indução. O orientador do Blask foi o professor Leonardo. E 10 anos de processamento digital de controle de máquinas elétricas. Depois, ele apresentou isso no congresso do CBA de Belém e depois publicou na revista, no jornal da Sociedade Eletrônica de Potência Europeia. Eu não posso me esquecer que ele teve a delicadeza de pedir autorização de publicar o artigo que tinha sido publicado, apresentado no congresso, na revista. Fica até sem graça, né? Foi uma honra, né? Eu, quando vejo esse artigo na revista do EPE, tem lá uma nota. Isto é uma versão resumida daquilo que foi apresentado no Congresso de Belém, no Brasil. No livro, é a referência L44. É interessante já ir se acostumando. O livro, as referências a artigos, ele bota a letra do sobrenome do autor. E aí vai numerando, L41, 42, porque o livro do Leonardo tem muitas referências. Para ter uma ideia, são 50 páginas de referência. Um livro de 400 páginas. Nessa ocasião, também teve um caso muito curioso. O Leonardo se encontrou com o professor Botura. Talvez o Botura não seja conhecido pelos mais jovens, mas é um professor bem conhecido na área de controle.
E o Bottura, de alguma forma, parece com o Leonardi. Então, se dizia irmão do professor Leonardi, o que ele levava também numa brincadeira enorme. Nunca foi rancoroso. Em 1991, o professor Lobosco, falecido professor Lobosco da USP, organizou um seminário chamado SIMEA, Seminário Internacional de Máquinas Elétricas e Acionamentos Regulares. Na verdade, o que tinha de internacional esse seminário eram as pessoas que ele conseguiu convidar. E estavam lá presentes o Leonardi e também o Slemon. Para quem não conhece, o Slemon é um professor muito conhecido na parte de máquinas elétricas. Ele tem um livro famoso, Magnetoelectric Devices, também traduzido para o português. É um livro antigo, não resta dúvida. Foi por lá que eu estudei máquinas elétricas, mas também muito conceitual, feito o Leonardi. E eu presenciei uma discussão dos dois. O Slemon dizendo que o modelo que o Leonardi usava não era lá muito preciso, não considerava saturação e outras coisas. E o Leonardi respondeu, olha, para aquilo que eu faço, o modelo está se mostrando excelente. É uma lição que diz que modelo a gente nunca vai ser exatamente a realidade. Nós temos que adequá-lo em função da nossa necessidade. Foi uma grande lição que eu pude ver de dois grandes professores. Em 91, teve um congresso no Japão. E eu fui a esse congresso e o meu artigo mostrava que o controle orientado pelo campo proposto pelo Leonardi, no modo indireto, é justamente aquele que o Leonardi não tinha no livro dele, porque eu não achava muito interessante, era a mesma coisa que o controle proposto pelo Yamamura, que era o controle Field Acceleration Method. É um livro A Defesa do Yamamura. O Yamamura é respeitadíssimo lá no Japão. O livro do Yamamura sobre controle de máquinas elétricas é curioso. Ele praticamente só se referencia a si mesmo e tem um capítulo que ele referencia o Leonardi, para dizer que o controle dele, se você ler o capítulo, é melhor que o controle do Leonardi. E eu sabia a área pantanosa que eu estava presente. Eu ia basicamente falar mal do controle FAN. E só tinha japonês lá. O Leonardi estava presente e eu pedi para o Leonardi estar presente na minha apresentação, para me sentir de alguma forma apoiado. E ele foi, evidentemente, muito diplomático, sempre contornando as coisas. Esse artigo está aqui, o título dele era Field Oriented and Field Acceleration Control for Induction Motors. Tem alguma diferença? E o Leonardi cita no livro dele, é uma das muitas referências, o S de Stefan 74. Em 95, teve um congresso organizado em Curitiba. Foi um workshop de transferência de tecnologia. O Leonardi foi convidado para contar como foi a transferência de tecnologia do controle vetorial para a indústria, porque esse artigo aqui mesmo mostra, num período de 30 anos, saiu de uma formulação teórica a um produto de grande sucesso industrial. E, na ocasião, ele passou pelo Rio de Janeiro e eu dei um jeito dele apresentar uma palestra na COP. Tem uma foto que eu vou mostrar em seguida. É uma foto histórica, porque é a única foto que eu tenho desses encontros todos. Não sei, né? Não tinha esse negócio de celular para tirar fotografia, né? Então, não tenho mais fotos. Mas tirei uma, vou mostrar logo em seguida. É muito legal a foto. E eu lembro, na ocasião, que o pessoal de controle fala, ele vai falar de regulador PID? Regulador PID é porcaria. E, na ocasião,
eu não tinha resposta para dizer para eles que não era bem assim, que o Leonardo era, de fato, um professor de controle que conhecia controle a fundo, conhecia principalmente o fato de que você só controla aquilo que você conhece, que você precisa modelar bem. E conhece mais um detalhezinho que hoje em dia eu daria a resposta. Não, ele não vai falar de regulador PID, ele vai falar de regulador PI, porque ele sabe que se você tem um acionamento de um circuito chaveado, não é possível se colocar a parcela derivativa na boca de um atuador amostrado. Nessas aulas que eu gravei para a graduação, eu destaco isso e também tem uma parte no capítulo do meu livro chamando a atenção para esse fato. Se você for olhar o livro do Leonardo, isso daí não está dito tão explicitamente, mas é cheio de reguladores proporcionais integrais. Em algum lugar tem uma parcela derivativa, mas já afastado do circuito amostrado. Eis aqui a foto história. Estou aqui eu, ainda com cabelo branco, né? De bigode, o Watanabe igualzinho ao que está, engraçado. Esse é o professor Leonardo, aqui eram alunos, e esse daqui é o Tony, que certamente vocês conhecem, o professor Antônio Carlos Siqueira de Lima, o professor André Santisteban, atualmente da Universidade Federal Fluminense. Eu ainda tenho a lista de presença desse livro. Talvez alguns queiram ver. Está lá o Glauco, por exemplo, compareceu nessa palestra do dia 5 de setembro de 1995. Depois, eu tive a oportunidade de visitá-lo na Universidade de Braunschweig. Foi a segunda visita que eu fiz à universidade, mas na primeira eu ia como aluno de doutorado, aqui eu já fui como um professor da Universidade Brasileira, tive um outro tratamento, e eu vi como se constrói um instituto, né? O carinho como aquilo foi feito, principalmente a participação de alunos de doutorado. E o último encontro que eu tive com o Leonardo foi em 2001, na Conferência de Eletrônica de Potência Europeia, na Áustria, em Graz, na ocasião que ele lançou essa terceira edição do livro. Tinha um exemplarzinho lá à mostra. No final ainda roubaram, e não foi um brasileiro que roubou, não. Pô. Algum outro lá roubou o livro do professor Leonardo, que ele também não ficou aborrecido muito com aquilo, não. E depois, eu não encontrei mais o Leonardo, me dirigi muito também para o problema do maglev, voltei minha atenção para a área da levitação magnética. Não participei mais das conferências EPE, e aí me afastei um pouco desses encontros que sempre foram muito saudáveis. Bem, esse é o meu livro, que vamos dizer, pode ajudar um pouquinho agora, nos exercícios, e talvez para quem estiver precisando de uma recordação de controle. Aqui tem um link do YouTube, onde estão gravadas as aulas. Claro, isso é uma loucura, ninguém vai anotar isso daí, depois eu passo de outra forma. Mas está tudo, são 20 aulas que eu gravei para esse curso a nível de graduação do controle de máquinas elétricas. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. Esse é o meu e-mail, as iniciais do meu nome, que curiosamente também dá o root mean square de eletricidade, a universidade e o nosso país, Brasil. Eu agradeço a atenção, espero que vocês gostem do curso. Evidentemente, será necessário uma dedicação grande estudando a matéria. Não tem outro jeito, né, de se aprender. Obrigado.